Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal O Livro Perseguido. No assunto de hoje, temos o mais importante de todos, o principal assunto da Bíblia, que é Jesus. Vamos conhecer a vida de Jesus na Terra, desde o seu nascimento até a sua vida na adolescência, na infância, na vida adulta, até chegar na sua vida pública, que se iniciou aos 30 anos de idade. Como todo mundo já conhece, aos 30 anos ele começou a sua caminhada pública, onde ele já estava fazendo seus milagres e já estava se declarando como filho de Deus. Vamos juntos se aprofundar nesse assunto tão importante e tão fascinante da Bíblia, que eu particularmente amo. O nascimento de Jesus é narrado principalmente nos evangelhos de Mateus e Lucas, e esses relatos são a base das tradições cristãs sobre a natividade. Lucas oferece um dos relatos mais detalhados sobre o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Maria, uma jovem virgem prometida em casamento a José, um carpinteiro. Gabriel anuncia que Maria conceberá um filho pelo Espírito Santo e que ele será chamado Jesus, o Filho de Deus. Maria aceita essa missão com humildade, dizendo: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." Logo depois, Maria visita sua prima Isabel, que também está milagrosamente grávida de João Batista. Quando Maria chega, o bebê de Isabel salta em seu ventre e Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece Maria como a mãe do Salvador. De acordo com o decreto do imperador romano César Augusto, José e Maria, que moravam em Nazaré, tiveram que viajar para Belém para participar de um censo, já que José era da casa e linhagem de Davi. Em Belém, Maria dá à luz a Jesus em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles nas hospedarias. Anjos aparecem a pastores que estavam nos campos e anunciam o nascimento do Salvador. Os pastores então vão a Belém e encontram o bebê deitado na manjedoura, conforme os anjos haviam dito. O relato de Mateus complementa a narrativa de Lucas com outros eventos importantes. Antes do nascimento, José descobre que Maria está grávida e pensa em deixá-la discretamente. No entanto, um anjo aparece a José em sonho, dizendo que o filho que Maria carrega é do Espírito Santo e que ele deve se casar com ela. O anjo também diz que o nome da criança será Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Mateus descreve a visita dos magos do Oriente, que seguiram a estrela que indicava o nascimento de um novo rei. Eles chegam a Jerusalém e perguntam ao rei Herodes sobre o nascimento do rei dos judeus. Herodes, preocupado, pede aos magos que encontrem o menino e voltem para informá-lo. Eles seguem a estrela até Belém, onde encontram Jesus e o adoram, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra. Depois, alertados em sonho, os magos não retornam a Herodes, evitando seu plano maligno. Após a visita dos magos, um anjo avisa José em sonho que Herodes planeja matar Jesus. José então leva Maria e Jesus para o Egito, onde permanecem até a morte de Herodes. Quando Herodes percebe que foi enganado pelos magos, ordena a matança de todos os meninos em Belém com menos de 2 anos de idade, na tentativa de eliminar Jesus. O nascimento de Jesus é celebrado como o momento em que Deus se fez homem, a encarnação, para salvar a humanidade dos pecados. Este evento é central para a fé cristã e os títulos Messias e Salvador refletem a crença de que Jesus veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento.
A narrativa do nascimento de Jesus também reflete o contraste entre o poder mundano e a humildade do verdadeiro rei. O poder de Herodes, que era um rei com muitas riquezas e ouro, e o verdadeiro rei, que nasceu em um estábulo. Jesus, apesar de ser o Rei dos Reis, nasceu em circunstâncias simples, demonstrando sua proximidade com os pobres e marginalizados. A celebração deste nascimento é conhecida como Natal, que ocorre no dia 25 de dezembro na tradição ocidental, embora a data exata do nascimento de Jesus não seja mencionada nos evangelhos. Os chamados evangelhos apócrifos contém algumas histórias sobre a vida de Jesus, entre os 12 e os 30 anos, período conhecido como os Anos Desconhecidos ou Anos Ocultos, que não são mencionados nos evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos apócrifos foram escritos muito tempo depois dos evangelhos canônicos e não são reconhecidos oficialmente pela Igreja como parte do Novo Testamento. No entanto, eles oferecem algumas narrativas interessantes, ainda que não sejam consideradas históricas ou teologicamente aceitas pela maioria dos cristãos. Aqui estão alguns exemplos do que esses textos mencionam sobre esse período. Evangelho da infância de Tomé. Esse texto, provavelmente escrito no século II, apresenta Jesus como uma criança prodígio, com poderes sobrenaturais desde cedo. Ele narra episódios em que o jovem Jesus realiza milagres, como moldar pássaros de barro e dar-lhes vida, e até realizar curas. Em algumas passagens, o comportamento de Jesus é descrito como surpreendente, severo, onde ele amaldiçoa outros meninos que o irritam. Porém, no decorrer do texto, ele amadurece e usa seus poderes de forma mais compassiva. Evangelho árabe da infância. Outro texto apócrifo descreve Jesus durante a sua juventude, especialmente suas viagens com seus pais. Um episódio curioso deste evangelho é a jornada para o Egito, onde Jesus teria realizado milagres como curar leprosos e expulsar demônios. Manuscritos do Mar Morto e escritos gnósticos. Embora não sejam evangelhos propriamente ditos, esses textos também tocam em temas místicos sobre a figura de Jesus, sugerindo que ele teria passado esse período adquirindo sabedoria. Em algumas interpretações mais recentes, sugere que Jesus teria viajado para terras distantes, como a Índia ou o Tibete, onde teria aprendido com mestres espirituais. No entanto, essas alegações não possuem qualquer base histórica comprovada. Esses relatos apócrifos são fantasiosos e não fazem parte da teologia cristã oficial. A Bíblia canônica é bastante silenciosa sobre esse período da vida de Jesus, exceto pelo episódio quando ele tinha 12 anos e foi encontrado ensinando no templo em Jerusalém. A partir daí, o Novo Testamento retoma a história de Jesus já adulto, começando seu ministério público aos 12 anos. A vida pública de Jesus começou por volta dos 30 anos, de acordo com os evangelhos, e é marcada por 3 eventos principais: seu batismo, a tentação no deserto e o início de seu ministério na Galileia. O primeiro marco da vida pública de Jesus foi o seu batismo por João Batista no Rio Jordão. João Batista, um profeta e pregador, estava preparando o caminho para a vinda do Messias, chamando as pessoas ao arrependimento e batizando-as como sinal de purificação. Jesus vai até João. Jesus, embora sem pecado, se aproxima de João para ser batizado. Inicialmente, João hesita, reconhecendo a superioridade de Jesus, mas Jesus insiste dizendo: "Deixa assim por enquanto, convém que cumpramos toda a justiça." Mateus 3,15. Ao ser batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Uma voz do céu diz: "Este
é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3, 16 ao 17. Este momento é um sinal da aprovação de Deus e marca o início oficial do ministério de Jesus. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Durante esse tempo, ele foi tentado pelo diabo. O diabo o desafia a transformar pedras em pão para saciar sua fome. Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. O diabo o leva ao ponto mais alto do templo e sugere que ele se jogue, pois os anjos o salvariam. Mas Jesus rejeita dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. Finalmente, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo se ele o adorar. Mas Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Mateus 4, 10. Essa experiência no deserto representa a preparação espiritual de Jesus para o seu ministério e seu triunfo sobre o mal e as tentações do mundo. Depois de vencer a tentação, Jesus retorna a Galileia, onde começa a pregar e realizar milagres. Jesus inicia seu ministério público proclamando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Sua mensagem central é a chegada do reino de Deus, um convite para o arrependimento e a fé. Um dos primeiros atos de Jesus é a escolha de seus discípulos. Ele chama pescadores simples como Pedro, André, Tiago e João para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Mateus 4, 18 a 22. Esses discípulos se tornam seus seguidores mais próximos e futuros líderes de sua igreja. Jesus começa a curar enfermos e realizar sinais, como a cura de leprosos, paralíticos e pessoas possuídas por demônios. Esses milagres não apenas mostram sua compaixão, mas também confirmam sua autoridade divina e a chegada do reino de Deus. Ele também realiza o famoso milagre da transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia, João 2, do 1 ao 11, considerando o primeiro de seus sinais. Um dos momentos mais importantes desse início de ministério é o Sermão da Montanha, encontrado em Mateus 5, 7, onde Jesus expõe os princípios do reino de Deus, como as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso e ensinamentos sobre amor, perdão e justiça. O início da vida pública de Jesus marcou uma nova era para o povo de Israel, e sua mensagem trouxe esperança, mas também desafiou as estruturas religiosas e sociais da época. Sua pregação sobre o reino de Deus oferecia um novo caminho espiritual, em que o amor a Deus e ao próximo era central. Seus milagres e ensinamentos atraíam multidões, mas também geravam oposição entre os líderes religiosos, como os fariseus e os saduceus. A partir deste momento, Jesus começou a reunir seguidores, ensinando, curando e preparando o caminho para a consumação de sua missão, a redenção da humanidade através de sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus são os eventos centrais da fé cristã, e sua narrativa começa com sua entrada triunfal em Jerusalém e culmina com a crucificação e ressurreição. Esses acontecimentos são narrados nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e têm um profundo significado teológico, sendo interpretados como o sacrifício de Jesus pela redenção da humanidade.
A última semana da vida de Jesus começa com sua entrada triunfal em Jerusalém, celebrada no Domingo de Ramos. Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, Zacarias 9:9, sobre a chegada do Messias. As multidões o saudaram com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9. Esse evento foi um sinal de que Jesus estava sendo reconhecido como o Messias esperado, embora muitos não compreendessem plenamente a natureza de sua missão. Na quinta-feira, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, um evento fundamental em que ele instituiu a Eucaristia. Durante essa refeição, ele partiu o pão e ofereceu o vinho, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:19-20. Esse ato simboliza o sacrifício que ele faria na cruz. Durante a ceia, Jesus também anunciou que um dos seus discípulos o trairia, referindo-se a Judas Iscariotes, e advertiu Pedro de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, para orar. Ele se encontrava em profunda angústia diante da iminência de seu sofrimento e morte. Em sua oração, ele pediu ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Foi nesse momento que Jesus aceitou plenamente o destino que o aguardava, apesar de sua aflição. Durante essa vigília, ele foi traído por Judas, que o identificou com um beijo, e preso pelos guardas do templo. Após sua prisão, Jesus foi levado para o julgamento. Ele primeiro compareceu diante do Sinédrio, o conselho religioso judaico, onde foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Marcos 14:61-64. Como o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, Jesus foi entregue ao governador romano Pôncio Pilatos. Embora Pilatos não encontrasse culpa em Jesus, ele cedeu à pressão da multidão que exigia sua crucificação. Em um gesto simbólico, Pilatos lavou as mãos, afirmando que não tinha responsabilidade pela morte de Jesus. Mateus 27:24. O povo escolheu libertar Barrabás, um criminoso, e condenar Jesus à crucificação. Jesus foi condenado à morte por crucificação, um método de execução romano destinado aos criminosos e subversivos. Ele foi flagelado, coroado com espinhos e forçado a carregar sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da crucificação. Durante o caminho, um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a ajudar a carregar a cruz. Lucas 23:26. Jesus foi pregado à cruz e ali permaneceu por cerca de 6 horas. Ele foi zombado pelos soldados e pelas multidões que passavam, mas mesmo na cruz mostrou compaixão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Durante esse tempo, ele também teve um diálogo com 2 ladrões que foram crucificados ao seu lado. A um deles que se arrependeu, Jesus prometeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ao meio-dia, houve trevas sobre a terra, e por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em voz alta: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27:46.
Pouco depois, ele entregou seu espírito dizendo: está consumado. João 19:30. O véu do templo se rasgou ao meio, simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Após sua morte, José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e, junto com Nicodemos, o sepultou em um túmulo novo escavado na rocha. João 19:38-42. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada, e guardas foram colocados no local para evitar que o corpo fosse roubado. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, um evento celebrado no domingo de Páscoa. As mulheres que seguiam Jesus, como Maria Madalena, foram ao túmulo de manhã cedo para ungir o corpo, mas encontraram o túmulo vazio. Um anjo lhes disse: não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:6. Jesus apareceu a várias pessoas após a sua ressurreição. Primeiro, a Maria Madalena e outras mulheres, Mateus 28, do 9 ao 10. Depois aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 13 ao 35. E finalmente a todos os apóstolos reunidos. Ele mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e pés e comeu com eles para provar que estava vivo em corpo. Lucas 24, 36 a 43. Após 40 dias de aparições e ensinamentos, Jesus subiu ao céu em um evento conhecido como Ascensão. Ele se despediu de seus discípulos no Monte das Oliveiras, prometendo o envio do Espírito Santo e dizendo: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Bom, gente, que história fascinante, que vida que ele teve. Sei que existem muitos livros apócrifos, muitos relatos, muitos fatos que não entraram na Bíblia, que não têm os livros canônicos, que eles não são reconhecidos, porém desperta a curiosidade de tantas pessoas para saber o que aconteceu com ele dos 12 aos 30. Isso só Jesus pode nos revelar a verdade, não é mesmo? Mas de acordo com os fatos e de acordo com o que temos na Bíblia, podemos ter uma ideia do que foi a vida de Jesus. E sem dúvidas foi fascinante, uma vida santa, uma vida maravilhosa que ajudou tanta gente e que até hoje continua ajudando, continua influenciando, e estamos aqui esperando a segunda volta de Jesus, não é isso? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima.